Oi gente, bem-vindos a um novo vídeo. E hoje nós vamos fazer um vídeo super legal mesmo, que é o vídeo de respondendo perguntas. Eu amo esse vídeo, então desde já eu convido vocês a se inscreverem no canal. E se vocês querem mais vídeos assim, comentem aqui embaixo outras perguntas que eu vou gravando tudo, vou anotando tudo, para o próximo vídeo poder fazer outro respondendo perguntas para vocês. Me seguem nas redes sociais, porque é através das redes sociais que vocês vão acompanhando um pouco da minha vida. A gente vai fazendo live, falando sobre algum tema específico. E também vocês podem por lá mandarem as perguntas de vocês. Então me sigam, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer o canal. Me seguem nas redes sociais para a gente realmente começar com essa interação forte, linda, que realmente pra mim é muito importante, como também pra vocês. Separei algumas perguntinhas e a primeira que eu vou ler pra vocês praticamente nasceu o quê? Eu tinha parado de fazer stories no Instagram e voltei pra realmente voltar com essa interação com vocês. Só que o que aconteceu? Pra mim, vocês estão começando a ver uma Jade que antes não, assim, não que antes eu era falsa, mas muitas coisas minhas agora tô conseguindo mostrar realmente, porque antes eu tinha medo, não sei porquê, eu tinha medo. Então, eu comecei a fazer stories também em italiano, tendo meus amigos ou pessoas que me seguem, sempre italianos, mas sempre me senti melhor falando em italiano. Parece que aqui eu tô achando super de boa, assim, falar português e tal, mas realmente me expressar em italiano, que é a minha primeira língua da minha família por parte de pai, onde nasci e cresci, realmente é a Jade, enfim. Então eu comecei a fazer esses stories, mas também fazendo também stories em português, obviamente, porque vocês vêm em primeiro lugar pra mim, na minha vida e tudo. E aí eu achei super legal que vários de vocês comentaram dizendo que era como um curso de italiano, tava sendo muito legal, que achava muito fofo quando falava em italiano. Isso me deu mais segurança realmente, porque na época também que eu fui pro Brasil, eu era adolescente, então eu tinha vergonha de dizer que eu era italiana e não sei o que. Mas hoje eu tenho realmente, eu tenho esse orgulho de ser italiana realmente. Como um brasileiro, muitos brasileiros que eu conheci os vi muito patriotas, eu também realmente disse, meu Deus, eu tenho que também ter orgulho do país onde eu nasci, eu não tenho que ter medo do que os outros vão pensar e tudo mais. Então começou essa história e eu comecei a selecionar algumas perguntas. Eu acho que são uma ou duas perguntas sobre isso e depois vão ser outras de outros temas. Então eu quis explicar isso pra vocês entenderem o porquê as pessoas estavam me perguntando isso. Mari/SM2, um beijo. Você achou difícil aprender o português? Então, eu entendia tudo, mas eu não conseguia falar. Eu me lembro que 2 anos antes de ir para o Brasil, saber que eu iria para o Brasil, eu tentei falar com minha mãe em português, eu queria pedir um suco e eu não conseguia. Não conseguia fazer a frase, formular a frase. Então é uma coisa bem estranha, né? Se eu tivesse ficado em casa, eu não teria aprendido. Mas no momento que eu fui pro colégio, adolescente, então adolescente que quer ser aceita, que tem todas aquelas bobagens na cabeça, eu acabei tendo mais coragem, entendeu? Então, a mesma coisa, uma pessoa que agora quer ir aprender inglês, realmente é bom você ir pro país e sozinho. Não que eu fui sozinho pro Brasil, mas eu tava no colégio sozinho, então, né, teve toda uma coisa que eu acabava tendo que falar em português. Não foi difícil, talvez, tanto assim, porque quando eu escutava, eu acho que psicologicamente eu estava tranquila, porque era uma língua que, mesmo não falando sempre, era já familiar. Se tivesse sido a língua alemã, ou até o inglês, eu teria sido mais assim, né? Mas o português, pelo menos, eu entendi as pessoas. Então só faltava eu repetir o que eu escutava, entendeu? Então foi mais ou menos difícil nesse sentido. Quanto tempo eu estudei? Então, eu fui na 7ª, 8ª série e fiz ainda o primeiro ano de ensino médio. Mas eu tenho que dizer assim, que não foi tão fácil, né? Eu fiquei de recuperação o primeiro ano, o segundo, todas as matérias, só Deus sabe como eu passei. Se você ainda me perguntar sobre a gramática portuguesa, eu não sei.
Eu sei mais porque eu gosto muito de ler, mas se tu me pergunta o porquê, questão de vírgula ainda não entendo, né? Então, eu estudei um bom tempo, 6, 7 anos, mas eu acho que não é que eu realmente quis mergulhar no português, na história brasileira, essas coisas, entendeu? Mas eu estudei esses anos, que eu não acho nem muito nem pouco, mas são bem poucos em comparação. Mas são poucos em comparação aos meus anos, desde que eu nasci até o que eu cresci na Itália, mais agora que eu voltei. Então foi mais ou menos esses anos. Você ainda pensa para falar em português? Então, antes eu pensava, os primeiros anos no Brasil eu pensava muito antes de falar, então para poder formular frase. Depois de 3 anos, tendo entrado no Shalom, tendo virado catequista, então eu tinha que falar com as pessoas e tudo mais, eu desenrolei muito, né? Porque eu imitava muitas pessoas para poder realmente, né, parecer aquela cearense e tudo. Agora eu tô também pensando um pouco mais antes de falar. Eu acho que ter o canal também em português me ajuda muito. Então eu quero manter essas 2 línguas, futuramente o inglês, mas agora, os primeiros anos eu pensava antes de falar, depois me acostumei, mas o que me ajudou muito foi o Shalom, porque realmente no meu serviço eu precisava falar, então comecei a ler muito. Eu gosto muito de ler, gente. Então até se eu parasse para aprender inglês, seria a mesma coisa, né? Então agora eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, mas não tanta, porque realmente eu tenho um canal e tô escrevendo livro em português. Paulo Emílio Shalom. Ele explica que ele é da comunidade de Aliança, que ele é primo da Camila Holanda, não sei se vocês conhecem, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Ela é uma cantora católica. E ele tá me perguntando se tem alguma dica de aplicativo pra aprender o italiano, ter noção e tudo. Eu não tenho nenhum aplicativo que eu sei que pode te ajudar. Sei que é bom procurar no canal no YouTube se tem um professor italiano que conhece o português e ensina o italiano. Eu, sinceramente, não é falando mal nem nada, mas isso vale para todas as outras línguas. No pensamento meu, eu acho que se for para você aprender italiano, aprenda com uma pessoa italiana. Ponto. Só digo isso, não é discriminação. Se você achar um brasileiro que pode falar super bem o italiano, mas é sempre bom você ter um italiano que explica a você o italiano, que ensina você. Se não tem, eu tenho um aplicativo único que eu conheço, que é o Duolingo. Eu tô aprendendo inglês. Tem uma missionária da comunidade de vida que aprendeu o português assim também. Mas eu acho que também é a prática você falar com alguém, tá? E se você tiver a possibilidade, o intercâmbio. Pra mim, os melhores aplicativos não é nada tecnológico, vídeo nem nada, mas realmente sair do país e praticar, porque vai ser inútil também aprender toda a gramática ou falar com alguém, até com o italiano que tá lá, mas não tem um convívio e tudo mais. Não achem, gente, uma coisa que me irritava tanto quando eu tava no Brasil. Eu entendo tudo quando o italiano fala. Gente, a gramática é super difícil. O modo que você vai falar em italiano é bem diferente daquele brasileiro. Toda a cultura, toda a cabeça. Então, não digo que entende ou consigo entender, porque depende. Se a pessoa falou devagar, mas vai escutar todos os dialetos, todas as pessoas assim. Não facilitem, né, nesse sentido. Underline.sc, espero que tenha falado bem, direitinho. Vem quando pro Brasil? Eu queria muito, muito ir para o Brasil esse ano, mas eu não vou conseguir. Mas estamos planejando para ir próximo ano, talvez em fevereiro. E se der tudo certo, vocês vão saber o porquê. Mas se não der, não sei como é que vai ser. Só sei que próximo ano eu preciso lançar o livro que eu tô escrevendo. Espero muito que vocês gostem do conteúdo e tudo mais. Mas assim, se Deus quiser, próximo ano. E ela também pergunta, você está na Itália em missão porque quis ir? Então, eu já queria voltar há muito tempo, né? Pra quem não sabe, eu sou italiana. Com 12, quase 13 anos fui para o Brasil.
conhecer um pouco da cultura da minha mãe, porque minha mãe é brasileira, meu pai é italiano. E com 18 anos eu já tava sentindo no meu coração de voltar, porque antes eu não podia, né? Pra mim foi um choque, não que eu não tenha aproveitado o meu tempo no Brasil, ok? Mas eu não podia fazer nada, então eu tive que ir, né? Foi uma decisão dos meus pais. Voltei, então, estando na comunidade, eu já queria muito estudar em Roma, porque na minha cidade, que é Ancona, Centro-Norte, não tem a universidade que eu quero. E você estudar em Roma ou em Milão é muito bom. Eu pedi à comunidade e meus pais também sentiram no coração. Eu já tava querendo ir e ficar na casa da comunidade. Então, como missionária da Aliança, então eu não viveria como comunidade de vida, estudaria e iria só para a célula, ponto. Então tá sendo isso, só que Deus tá abrindo outros caminhos. Então, como vocês viram, também consegui uma bolsa, tô num quartinho, mas que até junho. Aí próximo ano já vai renovar minha bolsa de estudos e por aí vai. Então, Deus vai abrindo tantas coisas e vocês vão acompanhando ao longo do canal. Mas sim, eu vim porque eu já queria vir pra estudar. O meu intuito era estudar e voltar pro meu país, porque eu queria, assim... Apesar de tudo, eu me sinto bem aqui, né? Camille Studart, um beijo, minha linda. Então, isso aqui é bem intenso, assim, as perguntas delas. O jovem daí, em relação à maturidade, é diferente daqui do Brasil? Então, eu não vou generalizar, gente. Eu odeio também, eu vejo até estrangeiro mesmo falando, mas até, enfim, italiano. Essa coisa de dizer, italiano é mal educado, brasileiro é acolhedor, nananana, essa coisa de generalizar não é boa mesmo. Eu me ofendo, né, se falarem da Itália, me ofendo até se falarem do Brasil. Então eu acho que é bem geral, né? Mas a questão da maturidade na minha ida para o Brasil e volta agora da Itália, uma Itália diferente, eu percebi que as mulheres, né, tive situações que percebi as mulheres brasileiras muito mais maduras, que amadurecem muito mais rápido, em coisas boas como em coisas ruins, tá? E aqui, assim, se eu for pensar nas minhas amigas da faculdade, nem vi todas assim maturidade, mas há outras, eu tenho ainda algumas coisinhas muito imaturas, mas eu acho que depende muito, como tem outras também muito maduras. Mas eu achei assim, com 12 anos eu fui, as meninas já estavam maquiadas no Brasil. Eu não, eu saí tipo de um dia pra outro, com 12 anos e eu tava sem maquiagem, eu tinha o cabelo preso porque eu tinha vergonha, gente. Então, eu não sei se agora essa nova geração, também aqui na Itália já avançada, eu não sei se é questão de geração, não sei. Mas eu, na minha época, eu fui para o Brasil, agora que eu voltei, vejo algumas coisas. Eu amadureci muito no Brasil, mas eu não sei se foi o Brasil, se foi o Shalom, eu não sei. Mas talvez eu peguei muitas coisas boas nesse sentido. Homem pra mim é tudo igual. Aqui você vai achar um que não presta pra nada, como aquele mais corretinho. Aqui tem muita fama de ser aqueles homens que até os 30 anos querem curtir e só depois pensam em casar. Outros também não querem casar pela situação do país, mas isso também é uma questão psicológica, pela falta de esperança, coisa que eu, pelo menos, acho que em geral o brasileiro tem mais esperança que o italiano, né? Então isso tem que falar num vídeo muito à parte, ou vários vídeos sobre isso, mas que nunca vai dar pra entender, porque não dá nem pra dizer que é assim, mas também, assim, tem casos e casos. Mas eu vi muito, pessoalmente, eu vi muitas brasileiras muito mais, assim, maduras. Mas pode ser que brasileira é muito mais imatura em certas coisas que uma italiana, então eu acho que não sei, indiferente, sabe? E ela continua, tipo, os pais liberam mais, a relação é menos hierárquica. Como é essa relação? Então, pelo que eu tô vendo agora com a minha irmã, eu, por exemplo, eu vou falar também da minha geração, tá? Porque tem agora uma grande diferença. A gente tinha mais respeito pelos professores, pelos pais. Eu tô vendo a geração da minha irmã, que eu não sei também, a dos mais novinhos também, como é que tá mudando. Então não tem como dizer se aqui é mais assim, no Brasil é mais assim, mas sei que aqui não tem machismo. Se tem machismo é mais no sul da Itália, mas eu acho que é sempre menos. A mulher é aquela que, o modo de, se a mulher vai
preparar um almoço não faz para servir ao marido, mas é uma questão dela mesma, uma questão de tradição. Como eu não tive avó porque ela morreu muito cedo, quando meu pai era muito jovem, mas minhas tias de sangue e também amigas da minha mãe, tudo elas me passaram a questão, a tradição da cozinha. Então é mesmo do sangue, é uma coisa nossa, e não para servir ao marido e tudo mais. Mas o homem é muito, assim, é muito diferente, né? Não sei no sul da Itália, dizem que algumas regiões ainda tem algumas mentalidades machistas, mas centro, norte não é assim, a Itália em si não é assim. Mas eu acho que se liberam, talvez liberam mais porque agora tem uma questão muito de ateísmo, de muitas coisas. Os pais ficam o dia todo trabalhando, não tem babá aqui, não tem uma cultura assim religiosa também como tem no Brasil. A mentalidade é muito diferente, muito fechada. E outra pergunta também, tava vendo no jornal hoje da Globo, eles estavam fazendo uma pesquisa em países internacionais sobre o mercado de trabalho e como estava esse mercado na atualidade. Foi bem dramático, passou aqui na Itália, os jovens estão sem trabalhos, que os jovens não estão mais indo às faculdades, pois não vale mais a pena. Como é isso? É verdade? Vou fazer um vídeo sobre isso, talvez até com o Cláudio, porque o Cláudio sofreu mais essa questão de se formar e ficar sem trabalho. Mas sim, eu acho que o Brasil, apesar da insegurança ou essa mudança assim, loucura assim de política, é sempre melhor. Só que assim, ao mesmo tempo, para estar no Brasil, tem que viver muito bem, né? Ganhar bem, na minha opinião, gente, entendeu? Para viver dignamente. Aqui, por exemplo, a comida custa menos se você ganhar em euro. Muitas outras coisas. Mas, resumindo, sim, estamos sem trabalho. Tem gente que realmente desiste de estudar porque você estuda muito. Por exemplo, no Brasil tem aquela coisa, você estuda, faz a prova e dezembro, janeiro, férias. Depois começa o segundo semestre, então de fevereiro até junho, estuda, faz a prova, depois férias. Aqui não. As minhas provas vão ser em fevereiro, aí vai começar em março, o segundo semestre, aí vai ter prova ou em junho, se você escolher, ou em setembro. Então você acaba estudando o ano todo e muitas coisas que às vezes não são necessárias. Então tem um estudo, um pensamento muito antigo ainda. Questão de imigração realmente desordenadas, e tudo isso tá realmente colocando o italiano realmente em segundo lugar. Não temos mais esperança, nós jovens não somos impulsionados aí para a política, para mudar o país, a gente não tem esse espírito. E não é porque aconteceu isso, é uma coisa nossa. E tem toda uma questão histórica que eu vou pedir para fazer também um vídeo separado, especialmente com o Cláudio, que o Cláudio sabe muito sobre política, então acaba virando uma confusão. Tudo isso, gente, acaba influenciando na falta de trabalho e na falta realmente de esperança ou de querer estudar e tudo, porque você se formando, você acaba não sendo, eu tenho mais oportunidade que o outro. Não tem mais isso. Então você se formando, você não necessariamente tem um emprego e o emprego que você quer. Liliane SFM, um beijo. Boa noite, vi um vídeo seu falando sobre como conhecer seu namorado. Nesse vídeo você explica que Deus havia te dado umas palavras. Como você soube? Você sentiu seu coração? Também recebi algumas palavras de Deus, mas não sei se as interpretei corretamente. Então, eu soube porque foi algo muito natural. Teve um acompanhador, dois acompanhadores, mas isso não quer dizer nada, porque Deus acaba falando para mim, para o Cláudio, o que ele quer, enfim. Mas quando eu senti, que foi depois de um mês, porque, gente, foi tudo muito natural. Eu era amiga dele há já alguns meses. Senti no coração. Minha formadora também tava tipo, ai meu Deus, eu tenho que liberar, como é que vai ser? E ela é italiana, então ela é toda certinha como eu, assim. Então ela acabou rezando, pediu três passagens, e são lindas as passagens, a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Meu Deus, quantos vídeos tem que fazer. Muito claro que era São Rafael que ia avisar a Sara e Tobias, que falando da grande graça. Enfim, se você ler sobre a história de Sara e Tobias, vai lá, e é muito legal. Enfim, isso foi muito, muito, muito de Deus, e eu acho que é o tempo
E ninguém tem que te dizer como interpretar nem nada, é o seu coração, mas você tem que realmente alimentar com uma relação com ele e alguém que junto com você ele ajuda. E também Deus vai colocando, você pede a Deus que não só em palavras, mas no seu coração, nas situações e tudo mais. Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem embaixo os vídeos que vocês querem, perguntas também para o próximo Respondendo Perguntas. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!